Cara, ele veio de São Paulo. Bom dia, Tião. Bom dia para você que acompanha a Cerro Corá FM, também a TV Web Ponta Porã Informa, o programa FM Notícias da Cerro Corá, né? A partir das 12h15, meio-dia 15, horário do Mato Grosso do Sul, 11h15, horário 12h15, horário do Paraguai, horário Paraguai de verão, 11h15, horário do Mato Grosso do Sul, horário de Ponta Porã. Vamos lá com o nosso boletim neste dia 23 de janeiro de 2020, quinta-feira, né? Dia em que nós tivemos aí, no dia de ontem, né, muitos campeonatos estaduais começando pelo Brasil. E no Mato Grosso do Sul não foi diferente. Ontem começou um jogo só, né? Um jogo isolado, a primeira rodada do Campeonato Sul Mato Grossense. O Águia Negra e a Sociedade Esportiva Ponta Poranense estrearam. A Águia Negra estreou com vitória no Campeonato Estadual, né, ao bater a Sociedade Esportiva Ponta Poranense por 2-0. A partida foi realizada na noite de ontem no estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante. O atacante Careca, que chegou a vestir a camisa do Corinthians por um tempo, mas não teve muito sucesso, né? Ele foi o autor do primeiro gol para o time da casa aos 24 minutos do primeiro tempo. E aí, naquele momento, a Sociedade Esportiva Ponta Poranense se lançou ao ataque e acabou, no finalzinho, sofrendo castigo. O Salomão ampliou, né, aos 47 para a festa dos 708 corajosos torcedores que compareceram ao estádio para prestigiar o atual campeão sul-mato-grossense. É o atual campeão sul-mato-grossense, o Águia Negra. Levou 708 torcedores ao estádio, né? No fim do jogo, a Ponta Poranense ficou com um jogador a menos. Matheus levou o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o vermelho. O Águia Negra volta a campo no dia 1º de fevereiro contra o Comercial em Campo Grande. E a Ponta Poranense joga no dia seguinte contra o Operário também na capital. Olha só, a Ponta Poranense já começa com 2 jogos fora de casa, né? A estreia diante do campeão, 2-0 com derrota, e agora joga contra o Operário na segunda rodada lá em Campo Grande. Isso se o Morenão tiver liberado, que ainda não está, né? Não foi liberado para jogos do campeonato estadual. A primeira rodada do estadual continua nesse fim de semana com mais uma partida isolada. O Corumbaense recebe o Maracaju no estádio Arthur Marinho em Corumbá. É o único jogo da primeira rodada que vai aí se completando, Deus sabe-se lá quando, né? Vamos ver aí o que a Federação de Futebol tem nessas alterações aí logo na primeira rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. E em São Paulo, né, no que é considerado o maior campeonato estadual do país, finalmente acabaram as férias do futebol paulista. Ontem começou a 124ª edição do Campeonato Paulista. Com tudo que o torcedor tem direito, né? O Palmeiras e o Guarani golearam jogando fora de casa, enquanto que Novo Horizontino e São Paulo dominaram jogando dentro de casa. Quem não teve uma estreia tranquila foi a Inter de Limeira. O Leão mostrou muita fragilidade e confirmou que não deve escapar da Série A2 no ano que vem. Já está meio que de favor aí na primeira divisão a Inter de Limeira, né? Que subiu naquela situação ali do Bragantino, do RB Brasil, acabou herdando a vaga aí. Na reestreia do técnico Vanderlei Luxemburgo, o Palmeiras estreou com goleada por 4-0 para cima do Ituano, no estádio Novelli Júnior, em Itu. O time da capital fez um grande segundo tempo e já começa a demonstrar um comportamento mais ofensivo em relação ao ano passado. É cedo para dizer, né, mas pelo menos nesse jogo já foi mais ofensivo. Todos os gols saíram no segundo tempo. Marcos Rocha, Lucas Lima, William e Zé Rafael marcaram os gols do Verdão. Com o resultado, o Palmeiras já lidera o Grupo B com os mesmos 3 pontos no Novo Horizontino. Botafogo e Santo André jogam hoje contra Corinthians e Ponte Preta. O São Paulo também estreou bem, né, com uma vitória convincente no Campeonato Paulista. O time de Fernando Diniz recebeu o Água Santa no Morumbi e venceu por 2-0 com gol de Pablo e Daniel, o Daniel Alves, ambos no primeiro tempo. A vitória fez com que a equipe largue bem no Grupo C, que conta ainda com o Mirassol, que joga hoje, né, contra a Ferroviária, além de Inter de Limeira e Ituano, que estrearam com derrotas por goleada 4-0 para Guarani e Palmeiras. A Internacional não foi bem em sua estreia, depois de 15 anos longe da elite do estadual. Mesmo atuando no estádio Major Levi Sobrinho, o Limeirão acabou goleado pelo Guarani por 4-0. A Inter de Limeira é campeão, né, paulista em 1986, ao derrotar o Palmeiras na decisão, naquela em que foi a primeira grande conquista do técnico Pepe, né, como treinador. Ele foi grande jogador na época do Santos, né, e na década de 60 com o Santos, e depois
como técnico, conseguiu esse título com a Inter de Limeira, vencendo o Palmeiras, que naquela época estava na fila, né? E o Novo Horizontino fez bonito em sua estreia durante à tarde. O time de Novo Horizonte venceu o Oeste por 2-0 no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, no interior de São Paulo. O placar poderia ter sido mais elástico se não fosse Kaique França, que falhou feio no primeiro gol, mas depois se redimiu e acabou evitando que seu time sofresse uma goleada ainda maior. Então ontem nós tivemos Novo Horizontino 2, Oeste 0, Inter de Limeira 0, Guarani 4, Ituano 0, Palmeiras 4, São Paulo 2, Água Santa 0. Hoje tem Ferroviária Mirassol, Ponte Preta e Santo André, Santos e Red Bull Bragantino, Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto, jogo na Arena Corinthians. No Campeonato Gaúcho, com força máxima, o Grêmio foi surpreendido e perdeu para o Caxias por 2-0 em plena Arena Grêmio. A estreia do campeonato do Grêmio no Campeonato Gaúcho foi decepcionante para o seu torcedor, né? Em noite de falhas do goleiro Vanderlei e do volante Lucas Silva, o time perdeu para o Caxias por 2-0. O Vanderlei, aliás, estreou também ontem, né? Ele que saiu do Santos para vestir número 1 do Grêmio. E o Renato Gaúcho começa a balançar no cargo antes mesmo, né, de dar início aí a temporada forte do Grêmio, né? E no primeiro clássico do Campeonato Carioca de 2020 deu Flamengo. Na noite de ontem o time bateu o Vasco por 1-0 em uma partida em que as duas equipes foram formadas por jogadores das categorias de base e um ou outro reserva. Foi a primeira vitória dos campeões brasileiros da Libertadores de 2019 nesta temporada. O resultado colocou o Flamengo na liderança do Grupo A da Taça Guanabara com 4 pontos ao lado do Boa Vista. O Vasco, por sua vez, continua com apenas 1 ponto no Grupo B do primeiro turno do Campeonato Carioca. E a vitória leva o Flamengo a ampliar para 15 jogos sua invencibilidade diante do rival. Então, no Clássico dos Garotos, o Flamengo venceu o Vasco da Gama por 1-0. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui na TV Web Ponta Porém Informa, também na Cerro Corá FM 91.5.